Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 26. Quando se pode dizer amém? Leiamos a palavra do Senhor. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho, do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito Santo, ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retira para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Podem tomar vossos assentos. Meus amados, quero dar um tema, esse ensino de hoje: pecado imperdoável. Pecado imperdoável. Existe pecado imperdoável? O que a Bíblia Sagrada fala sobre este assunto? O escritor aos Hebreus apresenta a salvação como presente para os que esperam a Cristo, ou que esperam em Cristo. Mas, para os que rejeitam o seu sacrifício, há apenas uma expectação terrível de juízo, prestes a consumir os adversários. Quando nós olhamos para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, Pedro diz o seguinte: porque melhor lhes foram não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dados. Esse assunto aqui é de quem já foi crente e desviou. Não é de quem não conheceu a verdade, não. É de quem já conheceu a verdade e apostatou-se dela. O pecado da apostasia, para o qual não resta mais sacrifício. Esse tipo de pecado era conhecido entre os rabinos do Antigo Testamento. Eles falavam sobre isso. Mas primeiro você tem que saber o que significa apostasia. Apostasia significa afastamento, abandono, premeditado e consciente da fé cristã. No Antigo Testamento não foram poucas as apostasias cometidas por Israel. Só no livro de Juízes, se não me engano, foram 7 vezes que eles apostataram. Para os profetas, a apostasia constituía-se num adultério espiritual. Eles tinham a apostasia como adultério espiritual. Naquela ocasião, somente os pecados de ignorância poderiam ser expiados.
Se um homem pecasse deliberadamente, com pleno conhecimento da sua maldade, não haveria mais sacrifício em seu favor. Simplesmente seria excluído do seu povo. E a sua iniquidade permanecia sobre ele e não teria direito ao perdão. Este assunto tem sido motivo de muitos questionamentos. Somente alguns ministérios que pregam salvo uma vez, salvo para sempre. Aqui ele entra em choque com os calvinistas. Eles creem que haver salvo, nada mais pode perder a salvação. E olhando para a Bíblia, não é bem assim. Primeira observação: pecado voluntário. Não é algo que foi pregado. Vamos tratar primeiro sobre voluntário. Voltamos no capítulo 3 da Carta de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. 13 e 12 diz assim: a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando... perdão, estou lendo errado aqui. Estou lendo aqui, é outra carta. Aí não ia bater, não, né? Perdão. Estou lendo um versículo, pensando outro. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós, o quê? Um coração mau. E o que mais? E infiel. Para quê? Para se apartar do Deus vivo. Então, o escritor dos Hebreus, ele nos dá essa recomendação. A palavra aqui, apartar, no seu original, ela é definida como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. Aqui trata-se de apostasia. Esse pecado consiste na rejeição consciente, maliciosa, involuntária da evidência e convicção do testemunho do Espírito Santo com respeito à graça de Deus manifesta em Jesus Cristo. É algo que a pessoa está sabendo, consciente do que ele está fazendo. Aqui não é terceirizar, ele está sabendo o que está fazendo. A pessoa ele não pode terceirizar o pecado. Eu pequei, eu caí, afastei por causa de fulano. Porque senão eu tinha que riscar alguns versículos da Bíblia. Primeiro é lá de Isaías 43, 13, se não me engano. Que, operando Deus, quem impedirá? Quem é a pessoa que vai impedir a salvação de Deus, Deus querendo? Então a pessoa não pode terceirizar que ele desviou, que ele caiu por causa de alguém. Não. É algo que ele está sabendo voluntário. Até porque ninguém salva ninguém. Somente o Senhor Jesus. Você pode ser um instrumento de Deus para pregar a palavra para alguém, testemunhar com a sua vida para a edificação dele. Tudo bem. Mas a salvação é o Senhor Jesus. Então alguém não me venha com esse negócio de terceirizar a salvação que foi por causa de alguém. Não foi o fulano comigo. Não, ninguém mata ninguém.
Se o Senhor quiser na vida da pessoa, pode levantar o que for, ele permanece de pé na presença do Senhor. Tendo conhecido a verdade. O texto sagrado refere-se a um tipo de pecado espontâneo, consciente. O conhecimento da verdade aqui mencionado não é rudimentar, experimentado pelo novo convertido, não. Porque aquele crente de vida cristã superficial, mas o conhecimento da verdade divina no sentido amplo, porque o novo convertido não tem conhecimento ainda, é um bebê espiritual, ele não tem amadurecimento ainda. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com o novo convertido. O novo convertido ele tem que ter um alimento diferenciado. É por isso que todos os sábados às 15 horas nós temos trabalho com os novos convertidos, exatamente para fortalecer na fé. Mas aqui está falando de alguém que já tem amadurecimento. Se não cresceu, porque não quis, que o tempo uma vez foi o suficiente. Então, tendo conhecido a verdade, aí diz, não resta mais sacrifício. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Assevera o texto aqui sagrado. Trata-se dos pecados insolentes, que se constituem numa afronta inominável a Deus, afrontando o próprio Deus. É um atentado à santidade do Altíssimo. É a loucura que trará sérias consequências. A consequência, ela é inevitável. Por quê, irmãos? Por que as consequências são inevitáveis? Porque a palavra diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade divina, ela liberta. Quando o pecador a recebe no seu coração, ele é liberto. No entanto, quando a verdade é desprezada, de modo deliberado, consciente, doloso, reincidente e ofensivo, por quem a conhece bastante, torna-se impossível o perdão, porque tal pessoa repudia e repele para longe de si a graça de Deus. Ele mesmo afasta-se da graça de Deus, se distancia da graça do Senhor. E a salvação não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Então a pessoa ele distancia da graça do Senhor, que pode levá-lo uns até o arrependimento, porque todos que se arrependem alcançam a misericórdia, alcançam o perdão. Mas aqui o iníquo já, com esse contexto, essa pessoa peca não somente contra o Filho de Deus, mas também contra o Pai, que o enviou, e contra o Espírito Santo. Pecado aqui contra a Trindade, que nos convence do pecado. O Espírito Santo, o papel dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem então convencerá tal pessoa do seu pecado? Porque o último sacrifício foi de Cristo. Se pecou contra Deus, deu o filho veio. Pois o povo pecou contra Deus, veio o filho para reparar o pecado. O filho veio do sacrifício. Foi para o Pai, veio o Consolador, o Espírito Santo, que é o que convence. Se o Espírito Santo convence, vai ter outro sacrifício? Não. Não haverá mais sacrifício. Se o sacrifício de Cristo e o convencimento do Espírito Santo não é suficiente, quem vai fazer isso? Ninguém. É por isso que é um pecado deliberado. Pessoa consciente. Não tem. Você vai pregar para ele, ele sabe muito mais que você.
Você vai pregar para um apostato, ele lhe dá uma aula, teologia. Você que ouve a palavra lá, porque ele está consciente. Ele está sabendo o que está falando. Conhece, só tem o conhecimento, mas a palavra não está no coração mais. Porque para o conhecimento, se a palavra está no coração, não adianta mais. O importante é a palavra de Deus estar no nosso coração. Só resta uma expectação horrível. Versículo 27. Não havendo mais sacrifício pelo pecado, o que resta? Só resta essa expectação horrível de quê? De juízo e ardor de fogo, que é de devorar os adversários. É a Bíblia que está dizendo. Só lhe espera uma sentença. Horrenda coisa é o quê? Cair nas mãos do Deus vivo. Meus amados, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E nós precisamos ter muito cuidado para não cair na mão do Deus vivo. Pastor, e aquela pessoa que cometeu um delito, tirou a vida de alguém, ele vai, aceita Jesus, e está saindo do trabalho, do culto, e alguém vai e vinga. Ele alcançou a salvação. Foi um preço, a consequência do seu ato, e ele está pagando. A pessoa pode errar, erra, as consequências, elas continuam, a pessoa paga por elas. Vamos pegar Israel, qual foi a consequência do povo de Israel? Cativeiro. Deus lutou lutando com aquele povo, usou as nações para provar aquele povo. O preço pagaram. Agora, é necessário que haja arrependimento. A pessoa errou, fez o que pensou na mente, lá no mundo. Aí ele veio para o Senhor, aceitou a Jesus como Salvador, o Senhor perdoou. Porque tem muita gente também, amados, que aceita Jesus e fica carregando um sentimento de culpa sobre os seus ombros, se realmente Deus perdoou. Amados, se o Senhor lhe perdoou, pode ter certeza que os seus pecados foram purificados pelo sangue do Senhor Jesus. Não carregue mais esse fardo. A Bíblia diz que ele foi lançado nas profundezas do mar. Do esquecimento aí. Não é que Deus esquece das coisas, porque Deus não tem que fazer questão de lembrar. Mas tem pessoa que sofre. Se Deus me perdoa mesmo, aprontei tanto, pode ter certeza que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Desprezando o único sacrifício que salva. Versículo 29. Pisando o Filho de Deus. Na lei de Moisés, a palavra de 2 ou 3 pessoas eram válidas para um sacrilégio fosse condenado sem misericórdia. Depois você pode ler Deuteronômio, capítulo 17, versículo 2 ao 6, fala sobre isso. Para aquela pessoa não havia mais apelação. A morte era certa. Quem pisar o Filho de Deus, um maior castigo lhe sobrevirá. Desprezar o Evangelho é considerar sem valor o sacrifício de Cristo. É zombar da salvação. Desprezar tudo que há de sagrado na igreja de Cristo, depois de ter conhecido a verdade proveniente dos seus santos oráculos. Ministração da palavra de Deus diz sim. Pessoa foi conhecedor da palavra do Senhor, então ele está menosprezando, desprezando o sacrifício de Cristo, trocando uma vida de santidade por uma vida profana, consciente do que está fazendo.
Por isso diz, profanando o sangue do testamento. Versículo 9 divide em três partes. Primeira, pisando o Filho de Deus. Segundo, profanando o sangue do testemunho. Significa considerar o sangue do Filho de Deus como sangue comum, como de qualquer animal, se tornando profano, sem nenhum valor sagrado ou redentor. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está lá em 1 João 1,7. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. É por isso que eu falei que a pessoa, quando confessa a Cristo, seus pecados são perdoados, são purificados. E por seu sangue que nos aproximamos dele. O homem estava afastado de Deus por consequência do pecado, que o pecado faz separação entre Deus e o homem, mas através do sacrifício nós fomos aproximados. Vamos ver o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 3. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava o quê? Estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então o sangue do Senhor Jesus nos aproximou novamente de Deus, que havia distanciado pela consequência do pecado. O sangue de Cristo purifica-nos. Ainda aqui na carta aos Hebreus, capítulo 9, e o versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, o que ele faz? Purificar a nossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, o sacrifício de Cristo, o sangue dele, ele nos purifica. E ele também nos resgata. O homem foi resgatado pelo sacrifício de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. O versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nos últimos dias, tempos, por amor de vós. Então, o sangue de Jesus, ele nos resgata, lava de todo o pecado. O sangue do Senhor nos purifica o nosso pecado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, o qual, o que é fiel, testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Então, através dele, por isso que ele poder falar isso, porque ele trouxe novamente o homem para próximo do Senhor. Ele lavou todos os nossos pecados. Assim, se o deliberado transgressor profana o sangue de Cristo, não há mais nada que possa renovar ou purificar. Não haverá mais outro sacrifício. Deus não enviará mais alguém para morrer, para ser imolado por alguém. Não. O sacrifício foi esse e foi suficiente para nos purificar de todo pecado. E terceiro, o agravo ao Espírito Santo. Aqui trata-se de um pecado múltiplo em sua prática. Enquanto pisa o Filho de Deus, profana o seu sangue e faz agravo ao Espírito Santo, literalmente o que ele faz? Insulto, insolência e ultraje. Para esse tipo de pecado, o Calvário não passa de uma encenação e de uma farsa.
O sacrifício de Cristo, para esse tipo de pessoa, não passa disso. É como se fosse uma encenação, como algumas denominações apresentam, pedido à morte do Senhor, simplesmente uma encenação, e de uma face. E a primeira, dentro dessa primeira, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Com o coração endurecido, o pecador ultraja conscientemente o Espírito Santo. Quanto isso, Jesus, ele advertiu severamente. Severamente, coisa assim. Qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o quê? Perdão. Mas será réu do juízo eterno. Vamos lá para Mateus, capítulo 12. Capítulo 12 de Mateus, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-ás perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, e nem neste século, e nem no futuro. Ainda Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 29. Diz: na verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, de sorte de blasfêmia e de toda sorte de blasfêmia, como que blasfemarem. Mas qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Os 3 livros sinóticos, ele fala sobre isso. Depois você for ver lá em Lucas 12 e 10, que vai falar a mesma coisa. Esse texto aqui de Marcos, ele aprende que blasfemar contra o Espírito de Deus é o mesmo que atribuir a Satanás a obra de Cristo. Você vê o tanto que é sério. A Epístola aos Hebreus, ela apenas corrobora com o que Jesus já havia ensinado. O que ele ensinou aqui, nesses versículos que nós lemos, o texto que nós lemos de Hebreus, só está corroborando com o que Jesus havia ensinado. E o segundo, o pecado imperdoável não é a simples incredulidade. O incrédulo de fato, se não aceitar Cristo, a Bíblia diz que está condenado. Vamos ver o que diz João 8. João 3,18, melhor dizendo. João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem crê já está, quem crê já está condenado. Quem não crê, melhor, quem não crê já está condenado. Porquanto, o que aconteceu? Não creu em quem? No unigênito Filho de Deus. Então, ele diz, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Então, aqui está falando para alguém que conhece. Aqui não se trata de um incrédulo qualquer, mas de alguém que já teve amplo conhecimento da verdade. Amados, se tem uma coisa que a verdade na nossa alma, é esse tipo de pessoa. Porque você sabe que ele conhece a verdade. E você vai falar para ele, e ele está cheio de razão. Está cheio de razão. A primeira coisa que ele vê é defeito na igreja.
vê defeito em tudo, para se auto-justificar. E um dia que você encontrar uma igreja perfeita, você me avisa. Acho que é só no céu, né? Lá estava até perfeito no início. O inimigo tentou bagunçar, não foi? Foi. Começou lá. Mas foi lançado de lá. Que a pessoa fica procurando uma igreja perfeita. Nunca vai encontrar. Você vai encontrar problema em todos. Agora nós podemos ter uma vida na presença do Senhor sem se preocupar com essas coisas. Sem se preocupar com o defeito de ninguém. Até porque nós não somos perfeitos. Os que chegaram a alcançar, o Senhor acolheu. Tem alguém querendo ir hoje? Se não for arrebatamento, duvido. Aqui não é uma qualquer, mas alguém, trata de alguém que já teve amplo conhecimento da verdade. É esse aqui que dói. Esse aqui que nós choramos aos pés do Senhor, para trazer essas vidas de volta. E a gente conhece, sabe. Mas o que é mais terrível desse aqui? É que a pessoa foi lavado, purificado pelo sangue do Senhor Jesus. E quando ele volta, ele se lameia mais ainda. Se suja mais ainda. Ele é pior do que os que estão no mundo que não conheceu a verdade. Ele se torna pior do que estão lá. E a gente sabe quantos pais, quantas mães que choram por ver alguém numa situação dessa. Quem conheceu a verdade, mas as tuas lágrimas, elas são colhidas e ela é depositada diante de Deus. Aleluia. Deus tem maneira, tem métodos. Deus cria situação para trazer essas vidas de volta. Porque lágrima de uma mãe tem valor diante de Deus. Aleluia. Me faz lembrar daquele jovem que a mãe dele disse, ele queria sair para a rua, e ele disse, não vai não, meu filho. Eu vou, e manda minha vida sou eu. E ele vai. E quando ele na estrada disse, Deus, larga meu pé de mão. Disse, então manda tua mãe sair dos meus. Mãe de joelho, filho de pé. Aleluia. Continua orando. Continua buscando o Senhor. O Espírito Santo é que tem o poder de convencer o pecador de seus pecados. É João 16:8. Se o miserável o despreza, ele faz agravo, não há mais esperança para o tal. Mas Deus ama tanto o ser humano, que ele cria a situação. Agora, quando Deus leva lá para aquele, sabe aquele pescador? Então quem pesca, eu não sei pescar, eu sou ruim para pescar, mas tem uns pescadores aqui, não tem? Que ele joga o anzol, que ele fisga. Às vezes, quando o rio está cheio, ninguém vê os tocos e nem as pedras, né? Mas com as águas baixas, elas aparecem. Quando puxa, ele não vem desviando as pedras, os tocos, até chegar não. Ele vem em linha reta. Deus, às vezes ele coloca um anzol. Fala do queixo, outro nariz. E ele dá linha. A pessoa vai. Mas quando chega o dia de olhar para aquelas taças das lágrimas que elas estão derramando, é o dia que Deus puxa. É o dia que Deus puxa. Vai chegar o dia de Deus puxar e trazer para bem perto dele. Aleluia. Glória a Deus.
arrependimento, fico tricolor esse texto aqui, arrependimento impossível. Uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial. Hebreus capítulo 6, capítulo 6 de Hebreus, capítulo 6 de Hebreus, versículos 5 e 6 diz assim: provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento, pois assim quanto eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõe ao vitupério. É como se trouxesse novamente o Senhor Jesus naquele dia, que ele carregando aquela cruz, ensanguentado, com aquela coroa de espinho, colocasse ele sobre o madeiro e crucificasse ele novamente. O texto dá esse entendimento. É como dissesse: não, eu preciso que Cristo seja crucificado novamente. É expor ele novamente. Qual a razão de tal impossibilidade? A resposta está bem clara. Porque de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Expor novamente o Senhor Jesus naquela cruz somente com aquele pano. Mais uma vez constatamos que o pecado imperdoável não é cometido por um desobediente desavisado qualquer. Não se trata de um pecado por ignorância, não. É consciente. E para nós concluirmos, o juízo de Deus é severo e total. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa advertência nos mostra o quanto Deus é severo em seu juízo. Ele é justo, ele é amoroso. Ele é a pessoa, hoje estão pregando o amor de Deus, mas esquece que ele é justo. Ele é justo. Ele não é injusto no seu juízo. Nenhum suborno poderá alterar os seus propósitos. Nem fama, nem riqueza, nem vantagens terrenas de qualquer espécie farão qualquer diferença no juízo celestial. Não muda, amados. Hoje nós estamos vivendo um mundo, os dias de Abacuque, que o mundo, que as leis, ela funciona para uns e outros não, mas esse aqui funciona perfeitamente. Que alguém disse para o pastor, nós estamos vendo o dia de Abacuque. Abacuque primeiro, você pode observar, nós estamos vivendo esse ano, mas aqui é o dia do juízo de Deus. Ele não tem apadrinhamento. O advogado é agora. O advogado é o dia que nós estamos vivendo, que é o Senhor Jesus. Mas nesse dia, Ele é juiz. Lembrando dos dias passados, a demonstração aqui da epístola é para que se lembre dos dias passados, nos quais eles deram o seu testemunho diante dos seus perseguidores. Aqueles crentes compadeceram, sim, dos que foram presos e perderam bens, sabendo que teria no céu uma possessão melhor e permanente. Vamos ler aqui que diz o versículo 33 e 34, capítulo 10 de Hebreus. Em parte foste feito espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte foste participante com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes
a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Aleluia! Glória a Deus! E quantos que estão fazendo essa inversão de valores? Trocando essa possessão permanente pelas coisas efêmeras desta vida, pelos prazeres deste mundo, pelas oferendas deste mundo, trocando tudo isso. A apostasia, o abandono liberado da fé em Cristo, é uma gravidade espiritual. Se rejeitarmos o sacrifício de Cristo como paga pelos nossos pecados, nem outra provisão haverá para a nossa salvação. O relativismo religioso e o secularismo que debilitam a igreja, afrouxando as regras e os limites entre o santo e o profano, constitui um sinal de alerta para todos nós. Não rejeitamos a Cristo. Essa palavra nesta noite, Deus colocou no meu coração como uma advertência para nós. Cada dia mais nós nos apegarmos ao Senhor Jesus. Tenhamos um cuidado, amados, que o inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele está procurando a quem possa tragar. Ele está procurando a quem ele possa destruir. Mas a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se recuarmos, o Senhor não tem prazer em nós. Deus não tem prazer em quem recua. Porque nós não somos do que recuamos, mas somos daqueles que avançamos para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que nada neste mundo venha lhe tirar dos caminhos do Senhor. Não deixe ser levado pelos prazeres, pelos convites, pelos desejos. E também não fique cocheando entre dois pensamentos. Que foi alerta de Elias lá no Monte Carmelo para o povo de Israel. Que eles estavam querendo cochear entre dois pensamentos. Ele disse: até quando cochear entre dois pensamentos? Querendo servir a Deus e não abrir mão do mundo, desfazer do mundo. Não tem como servir. A um vai agradar mais do que o outro. E o nosso compromisso é com aquele que paga o alto preço pelo nosso resgate, pela nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando e guardando no seu amor.